Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho mais sobre a história dos batistas e hoje nós vamos falar sobre a história dos batistas no Brasil. Vamos falar sobre a lição 3 e a lição 4 da sua apostila do material didático que você tem aí na sua casa. Tá lendo a apostila? Leiam! Aproveitem mais o tempo em casa para fazer a leitura da apostila. Vamos lá. Os batistas, eles chegaram no Brasil através dos batistas americanos. Então, os missionários americanos que vieram lá dos Estados Unidos é que implantaram o trabalho batista aqui no Brasil. E tudo começou com um sujeito, um missionário, né? Um sujeito chamado William Carey. Ele era inglês que começou um trabalho lá nos Estados Unidos e lá começou um movimento chamado Sociedade de Missões no Estrangeiro. Ele já era um missionário, porque é interessante que você saiba que o trabalho batista nos Estados Unidos começou através da Inglaterra. Então, esse inglês começou esse trabalho lá e de lá expandiu para outros continentes, África, Ásia e, inclusive, chegou aqui no solo brasileiro, tá bom? Mais ou menos em 1791, final da década de 1700, tá? Para vocês terem uma ideia. Eles são os mentores, digamos assim, né, da chegada dos batistas no Brasil, os americanos, porque foi através desse trabalho que ali a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos mandou missionários aqui para o Brasil. E nos primórdios, lá no início mesmo, por volta de 1860, chegou aqui no Brasil um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen. Ele era um missionário americano que atuou lá, trabalhou na Nigéria, no continente africano, e falava a língua característica da época dos escravos. E vocês sabem que era uma época onde existia escravidão aqui no Brasil. Então ele veio aqui para o Brasil e tentou evangelizar muitos daqueles escravos na sua própria língua. Mas, infelizmente, por problemas de saúde, ele precisou voltar para os Estados Unidos e também a questão da perseguição aqui, que não podia se pregar o evangelho aqui no Brasil, tá bom? Mas Deus sempre levantando pessoas, Deus sempre levantou pessoas, né? Entre 1859 e 1865, vieram um grupo de colonos vindos da América, fugindo lá da guerra entre o Sul e o Norte, que aconteceu lá nos Estados Unidos, e se estabeleceram aqui em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Então, ali, segundo se sabe, foi implantada a primeira igreja batista no Brasil. Ali existia, nesse grupo que veio refugiado da guerra, existia um grupo de crentes que no dia 10 de setembro de 1871 organizou a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, né? Entre eles, né, sob a direção do pastor Richard Radcliffe, tá? E por ser uma igreja que pregava em inglês, né, por ser uma igreja que era, na sua maioria, 100%, né, dos seus membros eram americanos, né, eles tiveram assim algumas dificuldades porque eles não estavam conseguindo atrair o povo brasileiro, porque muitos não sabiam, né, falar a língua, né. O pastor José dos Reis Pereira, ele não considerava essa igreja, ele é um historiador batista, um pastor batista, historiador, não considerava uma igreja para brasileiros em função disso, né? Mas, de acordo com uma outra historiadora, Beth Antunes, ela considerava que em solo brasileiro, essa foi a primeira igreja batista em solo brasileiro.
Depois desses vieram os missionários, o William Begbie e a sua esposa Anne. Eles se tornaram membros dessa igreja e começaram o quê? A aprender o português. E isso facilitou muito essa questão do português. Quem instruiu esse casal foi Antônio Teixeira de Albuquerque, né? Não é meu parente não, não é parente do meu marido não, tem Albuquerque, mas não é nosso parente não. Ele era um padre lá em Alagoas e ele sabia, né, falar inglês e ele começou a instruir o casal Begbie na nossa língua, começou a ensinar o português para esse casal e começou, e lendo mais a Bíblia, peregrinou pelo Brasil, conheceu esse casal e veio a conhecer Jesus como seu Salvador, né? Abandonou lá o sacerdócio, ele é um ex-padre, e se tornou, digamos assim, o primeiro brasileiro a ser batizado, né? E também o primeiro a ser consagrado pastor. Então, o primeiro brasileiro a ser batizado, a primeira pessoa que foi batizada aqui na Igreja Batista, em solo brasileiro, foi um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Além desses, do casal Begbie, nós temos o casal Zacarias Taylor e a sua esposa Kate, né? Que junto com Antônio Teixeira de Albuquerque se dirigiram para a Bahia, aonde em 15 de outubro de 1884 foi organizada a Igreja Batista lá na Bahia, que eles chamam de primeira Igreja Batista do Brasil, porque foi de brasileiros, né? Interessante que essa igreja, ela foi organizada com 5 membros apenas, né? 5 membros, os 2 casais e mais Antônio Teixeira de Albuquerque, né? No dia 24 de agosto de 1884, aí já foi organizada a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O casal Begbie deixou o casal Taylor, Zacarias Taylor e sua esposa Kate, na Bahia e vieram para o Rio de Janeiro, né? Aonde, no dia 24 de agosto de 84, foi organizada a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, onde conheceram uma outra americana, Elizabeth Williams, estava aqui uma historiadora que estava no Rio de Janeiro, e eles organizaram a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Se você ainda não conhece, nunca foi, é um templo muito bonito, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, fica ali no bairro do Estácio, né? E lá eles, deve ter ainda, né? Aqueles famosos órgãos de tubos, né? Aquele órgão de tubos belíssimo. Então é um templo muito bonito, tá? Vale a pena conhecer, faz parte do acervo histórico do Rio de Janeiro. Quem tiver oportunidade, ou quem já passou por ali, né? Eu acho que vale a pena conhecer. Todo esse período, queridos, quando implantaram o trabalho batista aqui, durante os próximos 25 anos, eles organizaram, esses missionários americanos, organizaram mais ou menos 80 igrejas durante 25 anos. Colocaram mesmo a mão na massa e saíram organizando igrejas batistas por esse Brasil afora. Além deles, nós tivemos outros missionários. Lá na lição 6, vem falando sobre esses missionários. Nós tivemos um missionário que ele era judeu, nascido na Polônia, era Salomão Gimburg, né? Eu acho que essa é a interpretação do nome dele, né? Ele foi criado na Alemanha e na Inglaterra, né? E foi ignorado pela família, repudiado pela família e acabou vindo para o Brasil, e ele também foi um dos missionários que alavancou o trabalho aqui no Brasil, né? E se uniu aos crentes congregacionais, tá bom? Salomão Gilgib. Tem um livro que ele escreveu, né, sobre um judeu errante no Brasil.
Então, eu acho que é legal você, se você puder depois pesquisar, e eu vou colocar lá o link lá no grupo sobre esse livro. Ele também, além de pregador, ele era tradutor dos hinos do cantor cristão. Esses hinos que nós conhecemos tradicionais do cantor cristão, ele traduziu para o português. Além dele, nós temos W.E. Smithson, fundador do Jornal Batista. Nós temos Eurico Alfredo Nelson, que era um apóstolo na Amazônia, foi fundador das igrejas batistas lá naquela região da Amazônia. Nós temos Tomás Costa, Teodoro Teixeira, Francisco Fulgêncio Sorém. Francisco Fulgêncio Sorém, ele foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Na época, ele tinha chamada para ser pastor, gostava de pregar, mas aqui não tinha seminários ainda, não tinha um preparo teológico no Brasil. Ele foi enviado dos Estados Unidos, se preparou lá e veio para o Brasil e daqui se tornou o pastor, assumiu o pastorado da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, durante 30 anos. O famoso pastor Sorém, né? Francisco Fulgêncio Sorém, durante 30 anos. Né? Ele assumiu o ministério lá naquela igreja. Então, esse é um resumão geral do trabalho batista aqui no Brasil, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre o nome Batista e sobre a Convenção Batista Brasileira. Aguardo vocês. Estudem lição 3, lição 4 da história dos batistas, tá bom? Se cuidem e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo no coração.